Sei que não devo falhar, minha vida é uma só. Alguém sempre vai me seguir. Sei que não posso parar, minha vida é uma só. Alguém espera por mim. Sei que não devo falhar, minha vida é uma só. Alguém sempre vai me seguir. Salve de palmas ao Senhor! Glória a Deus! E para deixar o nosso dia muito mais cheio da presença de Deus, quero convidar aqui no altar, no palco, no altar da Fábrica de Compromissados, a nossa querida Bispa Nayara Cristine. Obrigado, patriarca. Obrigada, igreja. Essas palmas foram para mim. Agora vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Bem grande. Amém. Aleluia. O nosso Deus que é maravilhoso, poderoso, grandioso. Satisfação imensa estar aqui hoje na Fábrica de Compromissados. Satisfação imensa em ter você aí que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, pelas nossas redes. Hoje para nós é um dia muito especial porque é um dia de Santa Ceia. Amém. Dia de encontro marcado com Jesus aqui. Amém, Jesus. E eu quero nesse dia dizer para você que sou muito feliz e quero compartilhar com os irmãos o texto base do nosso sermão de hoje, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Queria que você abrisse a sua Bíblia, a equipe de compromissados que está aqui, e você que nos segue, que você acompanhasse a leitura, ou se você está em casa, que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse conosco o texto, amém? Lucas, capítulo 22, nós vamos ler os versos de 14 a 20, amém? Lucas, capítulo 22, versos de 14 a 20, e diz assim a palavra do Senhor para nós, nesse dia especial de Santa Ceia. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Eu queria que todos repetissem comigo essa frase. Diga assim: fazei isto, em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós. Amém? Amém. Eu quero iniciar essa palavra afirmando a seguinte frase para você. Eu queria que colocasse ali os slides para a igreja acompanhar. Essa frase que diz o seguinte, ó: a Santa Ceia é um convite ao relacionamento, à proximidade. Jesus, ele nos convida à mesa da sua intimidade. Eu quero deixar essa frase para você nessa manhã. A mesa da intimidade de Jesus, onde ele está acessível para que possamos ouvi-lo e aprender com ele. E onde nós estamos mais perto, acessíveis, para que ele possa nos ouvir e nos instruir. Amém? Essa, queridos, é a relação que Jesus ele propõe aos seus discípulos naquela Páscoa, onde ele estava ali assentado com os seus 12, onde ele estava ali se preparando algumas horas antes de ser entregue à crucificação. Sejam bem-vindas, queridas, sejam bem-vindas, fiquem à vontade. Amém? O texto que lemos nos mostra poucos minutos antes de tudo acontecer, de Jesus ser levado preso, de Jesus ser levado à crucificação, ele senta com aqueles discípulos,
Porque ele queria deixar na memória daqueles homens que tipo de relacionamento Jesus sempre quis ter conosco. Que tipo de relacionamento Jesus sempre quis ter com seus filhos, com seus discípulos. Por isso que eu digo que a Santa Ceia é um convite ao relacionamento. É um convite à intimidade de Jesus. É um convite para que eu e você estejamos ali acessíveis a Ele. Prontos para parar a correria do dia, a correria dos afazeres, para ouvi-lo, para aprender com Ele. E Ele também está ali, totalmente acessível a nós, a você, a mim. Amém. Como Ele estava para aqueles homens, se eles quisessem ouvir o que Ele tinha para ensinar, se eles quisessem ouvir e aprender o que Ele tinha para instruir. E essa é a relação, queridos, que Jesus propôs aos seus discípulos naquela última Páscoa. E essa é a relação que Jesus propõe a nós hoje, nessa Santa Ceia. Nesse encontro que nós estamos aqui, na casa de Deus, e você que nos acompanha pelas redes sociais. Essa é a relação que o teu Jesus ele quer ter com você. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Amém. Jesus ele está a um passo de nós, queridos. E Ele está mais perto de você do que você imagina. Ele está tão perto e tão disposto que você o acesse, que Ele nos manda, nos orienta através desse texto que lemos, a constantemente nos lembrar, fazer isso em memória dEle. Jesus ele quer compartilhar a vida com você, sabia disso? Há uma ideia de que Jesus ele é distante. As pessoas acreditam num Deus longe, num Deus difícil de ser adorado, num Deus difícil de ser agradado. Mas eu queria que você olhasse aí para o seu irmão, e você que está em casa, queria que você repetisse isso para si. Diga aí para o seu irmão, Jesus está mais perto de você do que você imagina. Fala para ele. Jesus ele está mais acessível a você do que você possa imaginar, queridos. Amém? Somos nós que nos tornamos inacessíveis a Jesus. E quando fazemos isso? Quando escolhemos andar sozinhos. Quando escolhemos viver uma vida distante. Quando nós não conseguimos enxergar quem somos para Ele, quem Ele é para nós. Isso gera essa distância entre nós e Jesus. No texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas, de uma maneira muito inteligente, Jesus ele deixa registrado esse padrão que para ele sempre foi o padrão ideal de relacionamento. Jesus ele já tinha uma história com esses homens. Eles já haviam visto Jesus pregar para as multidões, eles já haviam visto Jesus fazer milagres, mas Jesus ele queria deixar registrado na mente essa proximidade. Ele queria ser lembrado por aqueles discípulos como Jesus que senta à mesa com seus discípulos. Como aquele Jesus que come com eles, que lava os seus pés, que os abraça e que até chora a morte de um amigo. Ele queria que ficasse preso ali na mente essa imagem de um Senhor tão perto, tão próximo, tão acessível, que eles jamais poderiam se esquecer. E ele estava assim, queridos, para todos, enquanto toda a sua trajetória de vida. Ele ia até as pessoas, de cidade em cidade, ele sentava com elas, ele as ouvia, ele as abraçava, ele permitia que elas até o tocassem para serem curadas. E se você tem uma ideia de um Jesus distante, você tem que desconstruir essa ideia hoje, porque ele não é assim. Ele não é assim. Ele é próximo. E Ele quer estar próximo de você. Quantos querem estar mais perto de Jesus? Amém. Nós estávamos aqui adorando a Deus antes da ministração e nós cantávamos uma canção que diz: perto quero estar, junto aos teus pés. Quantas vezes a nossa mente, os nossos problemas, as nossas dificuldades nos fazem acreditar que não podemos estar tão perto assim. Os nossos medos, os pecados que cometemos, as falhas, insistem em nos fazer acreditar que precisamos ficar distantes.
e que Deus ele não nos recebe, que Deus ele não nos ampara nesses momentos. Hoje é manhã de Santa Ceia, e eu quero te dizer que assim como Jesus estava para aquelas pessoas, Ele está para você. Assim como Ele era acessível àquelas multidões, Ele é para você. Assim como Ele estava disposto a sentar à mesa e ouvir os seus discípulos, Ele está disposto a sentar com você aqui hoje, Amém. nesse dia de Santa Ceia, para te ouvir. Amém. Para deixar que você o ouça, para compartilhar com você essa relação muito mais profunda de intimidade com Deus. E aí nesse dia de Santa Ceia, queridos, eu quero incentivar você a resgatar essa relação de proximidade com Jesus. Por que eu falo resgatar? Porque 2023 para nós, segundo a orientação de Deus, é o ano do resgate. Quando nós entramos em 2023, o Senhor nos deu essa orientação profética. Deus está nos permitindo um tempo de resgatar as nossas melhores sementes. De resgatar a nossa melhor versão, de resgatar aquilo que ficou pelo meio do caminho, de resgatar o nosso ministério, de resgatar os nossos talentos, de resgatar a nossa família, de resgatar todas as áreas das nossas vidas. Amém. Aleluia. E hoje você está aqui para um encontro com Jesus, um memorial. E Ele disse: fazei isso em memória de mim. Amém. E eu quero te incentivar a resgatar quem é Jesus na sua vida, como Ele deve ser lembrado e como deve ser a sua história com Jesus daqui em diante, nesse ano maravilhoso, profético de resgate. Amém? No texto que nós lemos, há uma frase que se destaca, que é justamente quando Jesus disse: façam isto em memória de mim. Ou seja, Ele diz isso porque Ele sabe que a nossa mente é tendenciosa a se esquecer. Os problemas, as dificuldades, as dores, os sofrimentos tomam uma proporção tão grande na nossa mente, na maioria das vezes a gente se esquece. A gente se esquece de quem somos, a gente se esquece das promessas de Deus na nossa vida, a gente se esquece das palavras proféticas que já ouvimos, a gente se esquece. A gente se esquece do porquê fomos chamados, porquê somos líderes, porquê estamos aqui. E esse convite de Jesus era um convite para que você constantemente trouxesse à sua memória que apesar do tempo passar, Ele não passa, Ele não muda. As gerações mudam, mas Jesus não muda. As palavras de Deus não mudam, as palavras de Deus elas permanecem. O seu Deus, Ele é poderoso como Ele era antes, Ele é hoje e será para sempre. Isso não muda porque você envelheceu, porque você viveu um problema na sua vida, porque as coisas mudaram, porque talvez você esteja encarando uma terra devastada, uma situação difícil na sua casa, no seu trabalho, na sua carreira. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Amém. Ele diz isso porque Ele conhece a mente humana. Ele se fez de carne para nos compreender, queridos. Jesus passou por situações semelhantes às suas, por emoções semelhantes às suas, para que hoje Ele pudesse conversar com você e te entender. Para que você fosse compreendido e para que você encontrasse nele refúgio, abrigo, respostas para a sua vida. Então Ele conhece a nossa mente, Ele sabe que nós somos tendenciosos a esquecer. Nos embaraçamos com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E muitas vezes permitimos que emoções tão negativas e que essas situações tomem uma proporção tão grande que nos façam esquecer de quem somos, porque fomos chamados. Nos façam esquecer que maior do que qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando hoje, maior é o seu Deus. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado? Fala assim para ela: eu não sei o que você está passando, eu não sei. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei o que está acontecendo aí no seu coração. Eu quero te dizer que maior que tudo isso
é Jesus. Quantos podem dar um glória a Deus assim, bem forte? Amém? E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para trazer à nossa memória quem é Jesus. Para trazer à nossa memória ferramentas que nos ajudem a resgatar o que há de melhor em nós. O que há de melhor nessa relação que nós estamos construindo com Deus. Amém? Amém. Nós estamos aqui para lembrar que tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, ela se cumpre. Amém. Jesus, ele não muda. Amém? Amém? E aí eu quero te perguntar hoje, onde é que está a sua mente agora? Será que você está vivendo essa situação na sua vida, onde tantas coisas aconteceram e você se sente roubado na sua fé, onde você sente a sua fé diminuída, a sua coragem enfraquecida, onde você perdeu o seu ânimo? Lembra aquele ânimo que você tinha para louvar, para fazer missões, para falar com pessoas, para ir atrás? 2023 é um ano em que nós nos deparamos com muitas pessoas vivendo essa situação. Tristes, frágeis. Mas esse é o tempo do resgate. E nós não vamos parar de dizer o quanto Deus está te proporcionando, querido, a chance de trazer de volta a tua fé, o teu entusiasmo, a unção de Deus sobre a sua vida e os teus resultados. Amém? Amém? Eu te pergunto, onde é que está a sua mente hoje? Talvez você tenha se esquecido das promessas, das palavras. Por isso, hoje, eu quero deixar 3 alertas para o ano de 2023, o ano do resgate. Queria que você colocasse a mão assim no seu coração e dissesse: 2023 é o ano do meu resgate. Amém? Aleluia! Solta para nós, por favor, o slide, bispa. O primeiro alerta que eu quero deixar em 2023 para você é: no ano do resgate, lembre-se de recordar. Você sabia, queridos, que as memórias, elas influenciam na nossa percepção da realidade? E como é fácil nós nos lembrarmos só do que foi ruim. Nós nos lembramos daquelas palavras malditas, nós nos lembramos daquelas situações doloridas, nós nos lembramos daqueles momentos difíceis. E quantas pessoas vivem presas nessas memórias? As memórias, elas têm o poder de influenciar a sua percepção da realidade. Mas no ano do resgate, eu quero que você lembre-se de recordar aquelas boas lembranças, porque elas fazem conexão com aquelas emoções que você sentiu e trazem você de volta para o estado de felicidade, de progresso, de crescimento, de ânimo e de alegria. Há um filósofo alemão chamado Schopenhauer, e ele ficou célebre quando ele provou que as memórias têm esse poder de influenciar o nosso hoje, de moldar as nossas experiências. Isso significa, amados, que as lembranças que nós alimentamos na nossa mente, elas influenciam muito os nossos resultados aqui e agora. E aí nós temos a oportunidade de sentar com várias pessoas, de atender várias pessoas, e a gente vê a quantidade de gente que vive com a mente nessas memórias. Na pandemia, na perda, na dor, na tristeza, nos fracassos, na falência. E essas memórias, elas vão roubando de você aqui no presente tudo que você tem de melhor. Toda a capacidade que você tem de crescer. Toda a capacidade que você tem de ressignificar tudo isso e crescer. Mas graças a Deus esse é o ano do resgate, amém? Amém. Em 2023, lembre-se de recordar. Recordar os bons momentos e as sensações que geraram em nós podem nos ajudar a passar pelas fases difíceis da vida. Vamos ver um exemplo prático na Bíblia Sagrada? O livro de Lamentações, capítulo 3,
versos 17 a 25, diz o seguinte. Jeremias chorando e falando, ele diz assim: já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Aí eu creio que nesse momento o profeta respira e diz a seguinte frase: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Sabe por que eu me emociono, queridos? Porque Jeremias estava profundamente triste pela destruição de Jerusalém. O povo havia desobedecido às orientações proféticas. O povo havia se esquecido de Deus e estava experimentando uma grande devastação. Aqui nós temos falado muito sobre devastação, porque o ano do resgate nos permite ver as áreas das nossas vidas que estão desajustadas, devastadas. Sabe aquela área que você olha e fala, vixe, esse negócio aqui ficou ruim, não tá legal. Talvez em outros anos você não suportaria olhar para isso. Você ia se deprimir, se afundar, você não ia suportar. Mas em 2023, Deus lhe permite ver para que você consiga resgatar. Obviamente que quando você olha para uma área destruída, você se lamenta, você entristece, mas você não pode se desequilibrar. Amém? Amém. Você tem que fazer como Jeremias. O versículo 19 diz que apesar de toda a dor que ele sentia, em ver a sua Jerusalém totalmente destruída, ele dizia assim, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E eu quero te dizer hoje, nessa palavra de Santa Ceia, que você precisa usar esse recurso na sua vida para você conseguir resgatar o que, seja lá o que for, esteja devastado. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Recorde-se daquilo que te pode trazer esperança, ânimo, vida, fé em Deus novamente, queridos. Porque senão você vai viver afundado, como os primeiros textos que nós lemos aqui desse capítulo. Ele dizia, eu já não sei mais o que é ser feliz. Eu olho para minha Jerusalém, que era tão linda, tão cheia de vida, tão cheia de festa, e hoje eu a vejo totalmente destruída. Mas eu não vou me abalar. Eu quero trazer à memória as palavras de Deus para essa cidade. Eu quero trazer à memória todos os milagres que eu já vi Deus fazer aqui. Eu quero trazer à memória como foi que fomos libertos do Egito e como nos tornamos essa cidade um dia. Aleluia. Porque eu creio que apesar de todos esses escombros, o meu Deus vai erguer Jerusalém de novo. Amém? Eu não sei como estão aí as suas áreas. Eu não sei que áreas na sua vida estão em escombros, querido. Eu não sei para que área que você olha e chora. Se é a sua vida financeira, se é a sua família, seu casamento, seu ministério, eu não sei. Eu só sei que você precisa recordar em 2023 e atrair para sua mente aquilo que pode te trazer esperança, senão você vai morrer. Senão você não vai conseguir resgatar. Senão você vai permitir que as emoções negativas tomem conta de você. E você vai ver o seu irmão aí do lado crescendo, mudando, aprendendo. E você parado no meio dos escombros. Fala assim, tá repreendido, eu não quero isso pra minha vida. Eu vou reerguer a minha Jerusalém, amém? Primeiro alerta para você. Traga à sua memória aquilo
que lhe traz esperança. Aí aos casados, e quanto tempo vocês ficam só discutindo problemas? Faz quanto tempo que vocês não curtem aquela música que embalava o romance de vocês? Talvez você tenha se decepcionado com uma pessoa querida e a mágoa tomou conta dessa relação. Tá na hora de você recordar quem é essa pessoa para sua vida. Sabe aqueles bons momentos que vocês viveram? Quando você estiver assim devastado, triste, lembre-se daquela viagem que vocês fizeram, que você fez. Lembre-se daquele som, daquele cheiro, daquele gosto, daquelas imagens que tanto te traziam alegria, e traga elas para o seu presente. Lembra daquela palavra profética que te motivava? Lembra daquele retiro? Sabe aquele retiro que você fez? Aquele momento que você viveu? Lembra do dia da sua conversão? Como você se sentiu naquele dia? Como você se sentiu quando você conquistou aquele sonho que você tanto desejava? Como você se sentiu quando você pegou o seu filho no braço a primeira vez? Eu quero que você traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E que você pare de viver o estresse do dia a dia, a mágoa, a decepção, constantemente, que só está te roubando a fé. Só está te roubando o ânimo, só está te roubando a sua condição de resgatar, de prosseguir no ano de 2023. Lembre-se dessa emoção que você sentiu. Você sabia que isso é um método chamado método Locke, que é usado para tratar pacientes com depressão? Fazê-los lembrar do som, do cheiro, do gosto, daquela sensação maravilhosa e trazê-la para o aqui e para o agora. Queria que você resgatasse aí aquela emoção maravilhosa que você sentiu a primeira vez que você disse: Jesus, eu preciso de Ti na minha vida. Você se sentiu amado? Você se sentiu valorizado? Como você se sentiu naquele dia? Lembre-se de recordar as sensações, as emoções, as experiências que você já teve em Deus para resgatar a sua fé, a sua coragem, o seu ânimo e conseguir andar em 2023 numa vida muito mais abundante, numa vida de constante crescimento. Amém? Amém. Recordar é uma ferramenta importante para o resgate. Mas eu estou falando de recordar aquilo que te faz bem, amém? Lembre-se de Jeremias, sentado olhando para os escombros e lembrando de todas as profecias ditas por Deus. E a sua confiança estava de que aquele Deus que prometeu é fiel para cumprir. Há quantos anos você aguarda aí uma promessa de Deus se cumprir na sua vida? Lembre-se que tudo muda, menos o teu Deus e o poder que Ele tem de realizar isso. Se você se sente desanimado, recorde a sua fé. Recorde aquela mulher, aquele homem cheio de ânimo, cheio de coragem que você tinha. Ai, mas eu me decepcionei demais, é? Foi mesmo? Aprenda com isso, querido. E prossiga. Porque se você ficar preso a isso, você não vai crescer. O segundo alerta que eu quero deixar para você hoje, nesse dia de Santa Ceia, no ano do resgate, é... Solte aí, por favor, Bispa Mari. Lembre-se de agradecer. Existe uma relação entre agradecer e lembrar. Porque a forma como você olha para suas recordações muda totalmente a sua performance aqui no hoje. Interfere nas suas emoções e mantém você, querido, às vezes preso num padrão de comportamentos. Quando eu digo assim que você deve trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, eu também quero convidar a você a recordar e agradecer. Olhe para trás com um pouco mais de carinho. Olhe para as experiências com gratidão. Agradeça os aprendizados, os livramentos, as oportunidades que há até de nos momentos difíceis
que passamos de aprender. E quanto mais cedo você entende que tudo que você viveu te fez chegar aqui de certa forma, te trouxe certos aprendizados, mais rápido você vai conseguir resgatar a sua fé, o seu ânimo, você vai conseguir trazer à sua memória força para você resgatar o seu 2023. Então agradeça os livramentos, agradeça o que as pessoas deixaram na sua vida, agradeça os aprendizados. Olhe para a sua vida com gratidão, lembre-se de agradecer. Porque isso é uma ferramenta para você resgatar o que foi ruim e transformar isso em aprendizado. Lembrar com gratidão é uma ferramenta para que você consiga crescer com o que te aconteceu. O que nós vemos é que as pessoas elas passam pela vida e não conseguem ressignificar essas experiências. Então, se alguém te feriu, aprenda com isso. Perdoe. Livre-se dessa dor. Para de arrastar isso com você para o presente. E tem gente que está levando isso para o futuro. Você quer um ano diferente? Aprenda. Agradeça. Quem lida com pessoas, né, patriarca? Está acostumado a lidar com muitas coisas. Hoje, nós estamos nesse nível, nós agradecemos. Obrigado, Deus, por todas as experiências que fizeram de nós quem somos, que fizeram nos chegar onde chegamos e que farão com que nós amanhã sejamos pessoas muito melhores. Aleluia! É assim. Mas isso é uma ferramenta que você tem que começar a usar hoje. Fala pro seu irmão, é hoje. Não é amanhã não, é hoje. Recorte e agradeça. Senhor, eu passei por umas lutas, bispa, porque a senhora não sabe, nem quero saber, não me conte. Passou, querido? Dá para tirar lições disso? Dá para crescer com isso, pelo amor de Deus? E vamos resgatar uma versão muito melhor de nós mesmos? E é assim, ó, resgate isso hoje, queridos. Não leve isso para o sepulcro, não. Não leve isso para o resto da sua vida. Essa vida arrastada na tristeza, na decepção. Porque isso não ajuda você a levantar a sua Jerusalém. A resgatar as áreas da sua vida. E por fim, eu quero deixar o nosso terceiro alerta para 2023. No ano do resgate, solta lá a Bispa Mari, lembre-se de construir novas memórias. Amém? Como eu disse, lá no texto de Lucas, quando nós lemos, Jesus ele já tinha uma história com aqueles homens. Ele já havia experimentado muitas experiências com Jesus. Mas ele fez questão de deixar essa última ceia marcada na mente dos seus discípulos. Ele fez questão. Tanto é que no livro de Atos nós vemos os discípulos prosseguindo com essa prática. Eles sentados, partindo o pão, dando graças a Deus, compartilhando os aprendizados com Jesus. E aqui estamos nós hoje, reunidos na casa de Deus, aprendendo, reforçando a nossa mente, os aprendizados de Jesus, os ensinos de Jesus, dia após dia, incentivando você que está aqui, você que está aí nos ouvindo, a resgatar a tua vida. E nós faremos isso até que Ele venha e nos leve para morar com Ele. Amém? Então eu não sei como você tem administrado a sua relação com Jesus. Eu não sei quanto tempo você tem dedicado à oração, à leitura da palavra, ao seu devocional, à sua vida com Deus. Eu não sei. Eu não sei que histórias estão ficando registradas com a sua família, que memórias você construiu até hoje com os teus filhos, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus amigos. Eu não sei que tipo de líder você foi até aqui, que tipo de homem, que tipo de mulher. Eu só sei que você precisa construir novas memórias. Para que você tenha recursos no dia em que você tenha que passar por uma situação difícil e trazer esperança para sua alma.
Eu não sei como as coisas estão hoje. Talvez as coisas não estejam como você gostaria que estivesse. Mas eu sei que elas podem ser muito melhores do que elas já foram até aqui. Se você crê nisso. Então vamos construir novas memórias? Jesus, ele nos manda sentar à mesa constantemente com ele para nos lembrar disso. E hoje eu quero que você construa essas novas memórias na sua vida. Aquilo que você ainda não fez, faça. Aquilo que você deixou pelo meio do caminho, resgate. 2023 é o ano de você fazer isso, querido. Recordar, talvez, você olhar para a situação da sua vida hoje seja dolorido, mas creia que Deus está te permitindo ver, Deus está te permitindo ouvir essa palavra, porque você tem total condições de fazer o que você precisa fazer. De fazer talvez o que você ainda não fez. Mas se você fizer, você vai alcançar o sucesso, o crescimento na tua vida. Então construa essas novas memórias, para que você tenha recursos amanhã. De ao passar por qualquer circunstância difícil, você passe muito melhor do que você passou até hoje. Às vezes a gente fala assim para algumas pessoas: traga à sua mente aquela lembrança boa. E tem gente que olha e fala assim para nós, né, pastor? Mas que lembrança boa. Bispo, eu não tenho nada de bom para contar. Fala assim comigo: misericórdia. Que vida triste. Você não pode viver assim. Você não pode se permitir viver assim, querido. Seja a partir de hoje um colecionador de bons momentos. Muda o padrão, muda a forma de pensar, muda a forma de se comportar e você vai resgatar uma vida onde você se torna um colecionador de bons momentos. Sabe como é que a gente faz isso? Aproveitando tudo que a gente tem, que é o hoje, o aqui e o agora. O ontem a gente não muda, a gente aprende, a gente ressignifica. O amanhã pertence a Deus, a gente faz uma projeção do amanhã. Tudo que você tem é aqui e agora. E eu quero que você aproveite ao máximo isso. Ao máximo. Construindo novas e melhores memórias. Novas e melhores histórias. Um novo ministério, uma nova família aí nesse lar. Quem disse pra você que não tem solução pra sua família? Tem sim. Ela se chama Jesus. Ele é o seu exemplo, o seu modelo, o seu padrão de vida. Olhe para ele, você vai aprender como agir diante de uma situação. Estude, aprenda com ele, como ele agia com os inimigos, como ele agia quando ele foi traído, como ele agia quando ele foi enganado, como ele agia quando ele estava com seus amigos, e você vai ter um modelo para seguir. A ponto de que um dia você se torne um modelo para as pessoas que estão à sua volta. Paulo dizia isso, né? Façam o que eu faço porque eu sigo a Cristo. Esse é o nosso chamado aqui na terra, viu, compromissados? Fazer como Jesus para que as pessoas nos sigam, para que as pessoas queiram nos imitar, porque somos imitadores de Cristo. Então, vamos gerar novas memórias? Nós só teremos memórias melhores amanhã se nós agirmos hoje. Então seja um colecionador de bons momentos com tudo aquilo que você tem, que é o seu aqui e agora. Comece por administrar aí melhor o seu tempo, priorizando aquelas coisas que não têm preço. Sua família, seu tempo com Deus, aqueles bons amigos. Tô falando dos bons. Aqueles que te trazem para perto de Deus, aqueles que te incentivam a ser melhor, aqueles que te ajudam a crescer. Comece por deixando as suas marcas nesse mundo, na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque esse é o seu maior legado e eu quero deixar para concluir essa palavra de hoje. Solta ali, por gentileza, Bispa Mari. O seu maior legado é como Jesus se lembrará de você, como sua família se lembrará de você, como seus amigos de verdade se lembrarão de você, e o que de você vai ficar para a história. No ano do resgate, eu quero incentivar você
você que está me ouvindo e os compromissados que estão aqui. Muitas mulheres, ó glória. O mês da mulher, hein, pastor? Bendito ao fruto, né? Mulheres virtuosas, viu? A todos. Lembre-se de recordar. Embora você se veja diante de uma situação complicada de administrar, lembre-se de resgatar a sua mente aquelas palavras, as promessas, a unção de Deus que repousa sobre a sua vida para nutrir a sua alma de esperança. Lembre-se de agradecer. Senhor, obrigada, porque eu passei sim por uma situação difícil, mas eu aprendi com isso e isso me tornou uma pessoa muito melhor. Isso me ensinou, isso me fez chegar aonde eu estou hoje. E se você ainda não aprendeu, ainda dá tempo, viu? Eu quero que você saia daqui hoje sem ser a vítima do que te aconteceu. Eu quero que você saia daqui hoje agradecido pela lição, firme e forte na tua fé. E lembre-se de construir essas novas memórias. Vamos fazer uma nova amizade? Vamos fazer um casamento muito melhor? Vamos fazer uma relação de mães e filhos muito melhor? De pais e filhos muito melhor? Vamos fazer uma liderança muito mais dedicada, muito mais espiritual do que meramente religiosa? Vamos? Vamos divulgar esse Cristo que constantemente quer que nos lembremos de quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele ainda fará por esse mundo. Amém, queridos? Eu quero te agradecer por esse momento. E aqui na Fábrica de Compromissados, nós vamos prosseguir com a nossa cerimônia de Santa Ceia. E a você que está nos assistindo pelas redes sociais, que Deus abençoe a tua vida e que você consiga resgatar a sua melhor versão nesse ano do resgate. Fica com Deus, amado. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.